Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vânia. Estamos aqui para mais um Evangelho Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Hoje nós teremos a contribuição da nossa querida amiga Norma, que fará leitura e comentários acerca do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. Convidamos você para fazer conosco a prece inicial, preparando o nosso ambiente para esse momento de comunhão com o plano espiritual e com Jesus. Mestre Jesus, com os corações agradecidos por mais uma oportunidade de aprendizado do seu Evangelho de amor, aqui nos encontramos, pedindo as bênçãos de paz para todos os lares, para aqueles que estão nos ouvindo, encarnados e desencarnados. Que todos nós nos sintamos envolvidos por essas doces vibrações, fortalecendo-nos os bons propósitos para uma jornada física mais harmoniosa, mais equilibrada e mais feliz. Pedimos, Senhor, que a sua paz envolva todo o planeta Terra. E em vosso nome, iniciamos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O estudo do nosso Evangelho no Lar hoje abordando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. O subtítulo, O Jugo Leve. Então, vamos iniciar a leitura do item 1. Se você tiver com o seu evangelho aí aberto, você vai seguindo a leitura, tá bom? Bom, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. O que quer dizer esse jugo a que Jesus se reporta, meus irmãos? É justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, expostos pelo Divino Mestre lá no Sermão da Montanha e na revelação espírita também, o Consolador prometido de Jesus. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e sua observância possível, divulgadas no alto do Sinai, não é? E ampliadas pelo Consolador prometido. Ou seja, quando caminhamos no caminho do meio das leis de Deus, o nosso jugo fica bem mais leve. Não é verdade? Vamos ao item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro.
na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois da vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu os aliviarei. Vamos dar uma pausa nesse parágrafo para as nossas reflexões, certo? Bom, sendo infinita e igualitária a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento, mal que não tenha consequências. Uma das obras básicas do Espiritismo, não é? Do Pentateuco, aqueles 5 livros de Allan Kardec, é o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nesse livro vem o Código Penal da vida futura. Ele vai corroborar a fala de Jesus, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Bom, lá na parte segunda desse livro, Caminho, Verdade e Vida, O Céu e o Inferno, de Kardec, ele vai exemplificar a vida futura, após o passamento, lá na segunda parte desse livro, através dos relatos de espíritos que chegam até nós pela via mediúnica. E assim, ali tem relatos de como ficaremos no futuro, espelhando-nos nesses exemplos. Então, tem relatos de espíritos felizes, ou seja, aqueles que só pautaram a vida na prática do bem, do amor, sublimaram-se, né? São felizes. Outros de espíritos em condição mediana, como a maioria de nós, que tentamos fazer o bem, mas nos pegamos ainda recalcitrando, falando, poxa, já não deveria estar fazendo isso, mas fizemos. Então não adianta ficar na lamentação, vamos nos esforçar para não fazer mais, né? Também tem relatos dos espíritos sofredores, dos suicidas, daqueles criminosos que agora já estão arrependidos, dos espíritos endurecidos, meus irmãos, aqueles que não estão abertos para a palavra ainda, né? De esclarecimento à luz do alto. E também tem um finalzinho que vai tratar de relatos de expiações terrestres. E tem um lá que eu fiquei assim, falei, é pequeno o relato, dá para a gente trazê-lo para a nossa reflexão do Evangelho. É o caso de um pobre israelita que faleceu em maio de 1865. Então, é dito que durante 30 anos ele mendigou com uma espécie de bandeja nas mãos, que eles chamam salva, por
toda a cidade era bem conhecida aquela voz dele que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, ele havia juntado 90.000 rumos, não guardando, porém, nada para si. Ele aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe restava. À noite, aí ele destinava-se ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades. E o que lhe sobrava era para os pobres, ele doava. Ele foi uma pessoa só no mundo. E, no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população da sua cidade, Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Daí passamos a entender que sobre aquele que não espera nada depois da vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso. É preciso conhecer e colocar em prática a doutrina do Mestre, como fez esse nosso irmão, que torna o fardo mais leve, porque a esperança vem suavizar-lhe a amargura. Ele vivia com dificuldades, mas ele sublimava isso. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Agora, nós vamos nos valer lá da questão 886 de O Livro dos Espíritos, que vem nos esclarecer. A pergunta é, de Kardec para a espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta da espiritualidade foi aquele famoso BIP, benevolência para com todos, não é? Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Às vezes a gente acha tão difícil perdoar, não é, meus irmãos? A gente repete a oração do Pai Nosso muitas vezes, sem refletir, porque ali, na sua pedagogia de síntese, Jesus deu o roteiro de como proceder para o nosso burilamento, né? E ali tem, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós repetimos como papagaios, mas na hora de colocar em prática a gente ainda tem muita dificuldade, não é verdade? É preciso exercitar. Aí Kardec faz uma consideração a essa resposta da espiritualidade. O amor e a caridade são o complemento da lei
de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. E aí ele fala assim, olha, apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então nós precisamos vigiar e orar sempre, não é? Como nós estamos tratando as pessoas que prestam serviços para nós, não é? As pessoas que nós, de alguma maneira, ajudamos. Primeiro, aquela recomendação do mestre, não é? Que a sua mão esquerda não saiba o que dê a sua mão direita. Segundo, é como doar, sem ostentação, que às vezes humilha. Aquele que doa com amor no coração, tratando o seu semelhante com amorosidade verdadeira, cresce em torno dele uma aura de fluidos positivos. Porque aquelas pessoas tratadas com essa amorosidade na caridade, elas vão sempre emitir bons pensamentos. Ao contrário, aquele que auxilia fustigando, que auxilia com prepotência, esses, embora pensem que estão ficando muito bem na fita, né? Estão completamente enganados. Muitos daqueles que aceitam por não ter outra possibilidade. Mas quando pensam, até naquele condicionamento que ele tem de aceitar daquele jeito que é vindo para ele o auxílio, ele mentaliza coisas negativas para aquele que doa. Então, se nós vibrarmos no bem e do amor, nós vamos criar esta comunhão de fluidos positivos que nos refrigera a alma. Certo, meus irmãos? Vamos aprofundar um pouquinho, valendo-nos, mais uma vez, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz. Agora, a lição que será abordada é a 78, que tem por título
Confia em Jesus. Diz André Luiz: há longo tempo trazes o coração apunhalado de tristezas. Choras a ausência do filho querido, que a morte te arrebatou ao convívio, transformando tuas horas em fardo pesado de angústias. Carregas nos ombros doloridos a cruz de preocupações aflitivas, arrancando-te lágrimas copiosas no silêncio das noites insônias. Lamentas a partida do companheiro que, embriagado de ilusões, atirou-se ao mar revolto das aventuras físicas. Padeces a enfermidade dolorosa que castiga teu corpo frágil e cansado, torturando-te os dias de convivência familiar. Suportas o desespero da solidão, abandonado à própria sorte por muitos que te prometeram apoio e solidariedade. Sentes o estilete cruel da ingratidão, cortando-te as fibras mais íntimas, o veneno da calúnia arruinando-te a coragem, o fel da ironia amargurando-te o entusiasmo. Entretanto, apesar de todas as dores que te afligem o coração fatigado e oprimido, não te entregues ao desânimo ou à revolta. Ao contrário, cultiva a esperança. Ama, perdoa, trabalha e serve, sustentando a fé em Jesus. E, na hora mais difícil, quando tudo parecer perdido, lembra-te do Mestre Divino, e Ele, que sempre esteve junto de ti, falar-te-á aos ouvidos da alma, com firmeza e doçura. Não tenhas medo, estou aqui. Crê em Deus, crê em mim também. Pois é, meus irmãos, eu acho que é muito comum que todos nós conheçamos, né, aquela oração de pegadas na areia, quando a pessoa está achando que está sozinha, né? É porque está sendo amparada nos braços por Jesus. É quando as pegadas que ficaram foram só as de Jesus, porque Ele nos amparava. Por pior que seja a nossa situação, confiemos nisso. Ele disse para nós: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é essa fé que remove as montanhas, é que nos sustenta, porque aqui nós estamos, sim, um planeta de provas e expiações, em que somos realmente todos nós acicatados. Ninguém veio passar férias nesse planeta. Ainda mais nesse período de transição planetária. E parece estar tudo de ponta cabeça, não é verdade? Mas é assim mesmo. Para que a casa possa ser arrumada, é preciso tudo ficar desarrumado para que tudo chegue ao seu eixo. E nós temos que ter sempre, meus irmãos, a confiança nesse Mestre Divino, nosso irmão querido, nesse Pai amoroso e misericordioso que nos sustenta
e nos dá sempre novas oportunidades para que nós possamos cada vez mais evoluirmos e progredirmos sempre em direção à sua luz. Muita paz. Vamos agora à fluidificação da nossa água? Todos já devem estar com seu recipiente, não é? Ao lado. E assim, nós vamos passar a elevar os nossos pensamentos numa prece de fluidificação ou magnetização da água. Ela pode ser feita por nós com a ajuda da espiritualidade ou deixarmos que somente a espiritualidade faça essa fluidificação. Se nós não estivermos assim, nos achando preparados naquele dia para participarmos da fluidificação, nós podemos pedir apenas para a espiritualidade fazer a fluidificação por nós. Vamos fazer essa fluidificação hoje, para que possamos exercitá-la quando acharmos necessário, tá bom? Graças a Deus. Obrigado, mestre querido, por esta oportunidade de fluidificação da água aqui depositada. Pedimos a Ti, mestre, que interceda para que esses mensageiros de luz que aqui estão em seu nome possam trazer dos laboratórios do espaço os fluidos balsâmicos, medicamentosos necessários à transformação desta água num remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, eu vou passar a palavra para a nossa querida irmãzinha Vânia, para que ela possa fazer a nossa prece final. Muita paz para vocês. A palavra é sua, querida Vânia. Prezados amigos, chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar Online. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por tudo que nós temos recebido e pedindo para todos as bênçãos de paz, os fluidos salutares durante a semana, para que cada um possa desenvolver de forma mais adequada, com mais segurança, as tarefas que cada um abraçou. E esperamos vocês em nosso próximo encontro. Até lá, um grande abraço.